Há 2 meses atrás eu fiz um vídeo aqui no meu canal do YouTube em que eu fazia uma pergunta que meio que soou como uma profecia. Eu perguntava: Boulos será prefeito de São Paulo? Naquela época, o cenário das eleições municipais era bem diverso, com Russomano à frente, mas eu fazia uma projeção sobre as possibilidades de Boulos chegar ao segundo turno, e isso acabou por acontecer. E agora, com Boulos, Erundina no segundo turno, eu penso que vale a pena fazer uma nova análise sobre este e outros fatos que se referem à alteração desse cenário político, que acaba por acontecer nesse período pós-eleições municipais de 2020. Então, antes de mais nada, se você é alguém que gosta de política, de filosofia e de cultura, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você assista esse vídeo, que você dê o seu like, aí comente, pois assim você vai estar contribuindo demais para a nossa existência, para que a gente possa estar aí criando esses conteúdos aqui no YouTube. Vamos então à análise crítica dos fatos. Então, Boulos e Erundina chegaram ao segundo turno das eleições municipais em São Paulo. Gilmar Tato, do PT, já declarou apoio, que vai se engajar na campanha de Boulos. E o eleitor do PT não há a mínima dúvida que no segundo turno ele vai votar em Boulos e Erundina. Logo nós podemos já somar aí mais 8 pontos percentuais para essa candidatura do Boulos, que já tem 20%. O Boulos também ele pode herdar uma grande parte dos votos do Márcio França. E cabe a ele, o que é o mais difícil nisso tudo, dialogar com o eleitor conservador de Russomano e também de Mamãe Falei, da Joyce Hasselmann e de outros aí eleitores conservadores lá em São Paulo. Eu penso que chegou a hora do paulistano olhar à sua volta e perceber os malefícios causados pelo PSDB depois de tantos anos governando a cidade e o estado, e perceber que chegou a hora da mudança. Erundina foi a melhor prefeita de São Paulo, não há dúvida, e Boulos desponta como um dos grandes líderes da esquerda atual. Surge então a união entre a experiência e a renovação. É bom deixar bem claro aqui que Boulos e o movimento que ele lidera, o MTST, nunca invadiu a casa de ninguém. Segundo o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, a propriedade privada deve atender à sua função social. Traduzindo esse princípio para uma linguagem menos formal, nós podemos dizer que aquele que é proprietário não tem poderes absolutos sobre o bem que possui e é obrigado, por força de um princípio constitucional, a dar aos seus bens uma função que traga benefícios e não prejuízos à sociedade. Logo, a propriedade que não cumpre sua função social pode e deve ser desapropriada pelo poder público. Mas e quando isso não acontece? Quando o Estado não desapropria aquele bem que não cumpre a função social? É aí que vem o papel dos movimentos sociais, de um movimento como esse do qual Boulos faz parte, o MTST. O MTST luta pela distribuição da moradia às populações carentes, fazendo ocupação de prédios ociosos na cidade, geralmente imóveis abandonados, que causam problemas à população da região, também aqueles imóveis que têm grandes dívidas com o IPTU. Então, o que o movimento social faz é pressionar o poder público a cumprir a Constituição Federal, dando função social à propriedade privada. Então, a gente nem fala em invasão. A expressão correta é ocupação. A chegada de Boulos e Erundina ao segundo turno na maior cidade do país é uma coisa extremamente positiva, mas a gente teve mais coisas positivas também nessas eleições municipais. Tivemos Suplicy, do PT, como vereador mais votado de São Paulo. Tivemos Manuela Dávila no segundo turno em Porto Alegre. E claro, a eleição do vereador que eu votei e apoiei aqui na minha cidade, Santo André, Ricardo Alvarez, que inclusive esteve aqui no meu canal fazendo uma live, quem quiser ver aí, uma pessoa incrível, um geógrafo, professor, um cara muito experiente que já foi vereador 2 vezes aqui na cidade e que ele vai estar fazendo oposição
ao prefeito tucano Paulinho Serra. Mas o que deixa também um gosto de vitória no ar é saber que na maioria das cidades os candidatos apoiados por Bolsonaro não se elegeram. Nem a Val do Açaí, funcionária fantasma do gabinete do Bolsonaro, nem a Rogéria Bolsonaro, mãe do Carluxo, do Eduardo e do Flávio Bolsonaro. E outra coisa interessante, Carlos Bolsonaro no Rio, que chegou a ser o vereador mais votado na cidade na última eleição, perdeu o posto, felizmente, para Tarcísio Mota do PSOL. Diante da derrocada bolsonarista, a esquerda se reorganiza, pronta aí para 2022, nesse cenário político nacional. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, que vocês curtam, que vocês compartilhem. E a gente se vê por aqui na análise crítica dos fatos. Um beijo e até a próxima!